Eu já mostrei aos senhores mais de uma vez o choque, ou a diferença entre o ambiente que eu conheci na primeira infância minha e o ambiente do mundo atual, no qual eu fui jogado de um modo repentino, quando isso passou comigo, que eu peço para todo menino, em certo momento tem que ir para o colégio. Sai dos braços maternos e entra no colégio. E começando o colégio, começa a vida. Bem, educado numa atmosfera de extremo afeto, de extrema proteção, de extremo carinho, afeto, carinho levados a um grau de delicadeza, de dedicação, de envolvimento, por assim dizer, aveludado, de sentimentos a todo momento, habituado, portanto, que me quisessem bem e muito voltado eu também a querer bem. Eu me encontrei, de repente, com o Animalis Homo do século XIX, do século XX. Quer dizer, era mais ou menos 1919, 1918, 1920. O mundo tinha passado por uma grande tragédia. Entro e encontro o mundo dos meninos de minha idade, fortemente marcado pelos contos de cowboy, pelos contos de Tom Mix, um herói que montava a cavalo, que já tinha um chapelão assim pontudo e que dava tiros no ar e que entrava num dancing qualquer e dava tiros assim nas lâmpadas, pegava fogo em todo o dancing e ele saía com uma namorada que ia na garupa do cavalo dele e eles iam pelos matagais adentro, pelos pinheirais adentro. Mais adiante o inimigo ia pegar fogo dos pinheirais e eles então voltavam para trás e saíam um tiroteio e, afinal de contas, eles saíam sempre bem sucedidos. Depois de um corre-corre que a minha calma era fatigante acompanhar. Correm descabeladamente, pensava eu, e sem grande razão de ser. Vou cuidar de minha vida onde não tem esses furores todos, onde há um pouco de tempo para pensar, um pouco para rezar. Por que não? Algum tempo para descansar. Que negócio é esse aí? Esse corre-corre, essa tropelia. Isso marcava a infância do meu tempo. E as brincadeiras deles eram turbulentas, barulhentas e agressivas. O trato deles era um trato exabrupto, etc, etc. Era o homem que depois, com o tempo, eu conheceria ainda melhor. Era o homem do século XX, nos seus começos, herói da bolsa de mercadorias, da bolsa de títulos, que chega numa bolsa, olha, mascando uma ponta de charuto, nervosamente, e pesca que tal título vai subir. Então ele manda comprar depressa, o título sobe, há um corre na bolsa, ele vende depressa também. É repetir o corre-corre do Tom Mix, repetir na bolsa. O outro não pertence a uma máfia de bandidos que roubam, que dão tiros. Havia um bandido famoso naquele tempo chamado Al Capone, que tinha uma máfia. Era um ítalo norte-americano que tinha uma máfia e que roubava, que dava tiros, que pulava. Homens sem nenhum sentimento, homens sem nenhuma forma de bondade, sem nenhuma forma de suavidade de sentimentos, homens feitos de aço. Nos seminários da Geórgia daquele tempo, formava-se um homem que ia ser famoso e sinistro na história, com o nome tirado do aço. Aço, em alemão, se diz Stahl. Essa designação de Stahl passou para a nomenclatura de certos eslavos. Estava se formando um seminarista bêbado e ignóbil, que haveria de, da Ió, naturalmente, que haveria de se chamar Stalin. O homem de aço, o homem inflexível, o homem sem entranhas, o homem sem coração, o tirano, o déspota, o bandido. A recusa desse tipo, a recusa desse gênero, o trabalho para manutenção da delicadeza de sentimentos, do amor à afetividade, do amor à nobreza de alma, nobreza de atitudes, nobreza de ideais, levava, portanto, a primeira oposição para manter essas tradições afetivas, essas tradições sentimentais, essas tradições de sentimento, que só num certo sentido podem chamar-se sentimentais, manter essa tradição
contra esta avalanche de brutalidade que haveria de tomar a sua expressão mais requintada nas tiranias nazista, fascista e comunista que marcaram tão profundamente o nosso século. Eu notava que eles tinham uma ideia de bondade toda feita de ternura. Deve ser bom para com todo mundo. Logo, nunca se deve fazer sofrer ninguém. Deve-se estar sorrindo para todo mundo. Deve-se ter uma palavra de indulgência para todos os pecados. Uma palavra de afabilidade para todos os erros. Uma palavra de contemporização e de convivência com todas as abominações. Por quê? A gente reprimir um erro, a gente repreender um pecado, a gente manifestar uma inconformidade com uma infâmia, é fazer sofrer. E o homem bom nunca faz sofrer. E eu via, no meio em que eu me movia, eu via as devastações desta forma errada de sentimento. Eu via se introduzirem os costumes mais depravados. Eu via se introduzirem as ideias mais erradas, e aqueles que tinham costumes bons, que tinham ideias certas, que tinham, portanto, obrigação de defender essas ideias, esses costumes, que deviam preservar os jovens da sua família contra o contágio do tempo, mostrando preto sobre branco, aquele fez mal, aquele do mal, aquele errou, aquele pecou, ofendeu a Deus. Deus não suporta, não tolera esse pecado. Não, uma moleza para com toda forma de mal, inspirada na ideia de que a dureza com o mal faz sofrer, e que o homem bom não faz sofrer nunca os outros. Mais ainda, eu notava com estranheza que se procurava identificar isto com a pessoa adorável de nosso Senhor Jesus, de maneira que se entendia que esta era a caridade cristã, que esta era a bondade, e se dava a entender que Nosso Senhor tinha passado a vida amolecendo as forças do bem contra as forças do mal. Eu me lembro que, no começo, isto me causava estranheza, mas me parecia que do lado da bondade tinha um certo quê de razoável. Mas quando eu percebi que isto não era senão um modo cômodo de levar a vida, de não brigar com ninguém, de não fazer inimigos, de levar, portanto, as coisas da vida da maciota, de vender em favor do comodismo, vender os princípios morais que a gente tem obrigação de defender. Quando eu percebi que a maré montante da infâmia entrava, porque quem abria as portas para ela do lado do bem, eram esses homens de uma sentimentalidade mole, eu me indignei e me disse a mim mesmo: esta bondade eu não quero. E se eu não quero a dureza de cimento do homem moderno, eu não quero também o caráter mole e sem vergonha deste tipo de gente boa. Bondade, falsa bondade, embuste e mentira, eu te rejeito. Mas como o número de pessoas boas, entre aspas, assim, era muito grande no tempo da minha infância, eu fui chamado a prestar muita atenção na psicologia delas, na mentalidade delas, e percebi que era todo um tipo de personalidade, era quase ou era inteiramente um sistema filosófico que essas pessoas tinham na cabeça. E o sistema era o seguinte: ninguém peca por maldade. Todo mundo, quando peca, é arrastado sem culpa por forças internas pelas quais não tem responsabilidade. De maneira que quando a gente toma o pior bandido, um homem que matou outro homem porque teve conflitos com ele, de ódio, de ciúme, de qualquer coisa, coitado. É verdade, ele não deveria ter morto. Nisto é que ele é um coitado. É que ele sentiu uma golfada interna de ciúme. A sua mulher o traiu. E sentindo esta golfada de ciúme, ele matou o homem que ocasionava esses ciúmes.
Ele não deveria ter morto esse homem. Mas, coitado, foi uma hora em que ele perdeu a cabeça. Para ele ficar um homem bom, sabe o que tem que fazer? Tratá-lo bem, agradá-lo mais ainda do que agradávamos antes de ser assassino. Tratando bem assim, ele cai em si. Ele se arrepende, porque não era mal no fundo. Ele se arrepende e fica um homem bom. Pelo contrário, se a gente tratar de frente, ele também testa com a gente. E amanhã fica um homem ruim, um homem de temperamento de pedra. Não, convertamo-lo, agrademo-lo. Esta é que é bondade.